Nós sabemos o quanto você tem cuidado de nós. Nós sabemos, Senhor, que você é a nossa provisão. Você é tudo para nós. Nós te amamos. Nós te adoramos. Nós te bendizemos. Tu és o nosso supremo pastor. E, Senhor, as nossas vidas pertencem a você. Nossas vidas pertencem a você, Pai. Oh, muito obrigado pelo privilégio de poder te servir, de poder ser guiado por ti. Aleluia, aleluia. Eu quero que você que está aí estenda as mãos para cá. O Senhor me disse que eu deveria orar por vocês. É interessante notar, irmãos, que quanto eles se esforçam, uma voz tão linda como dos nossos irmãos, como tocam bem. E fazem isso por amor ao Senhor e para servir a igreja. Amém. Isso é ótimo. Quero que todo mundo estenda as mãos para cá. Vamos orar por eles. Pai, eu te agradeço por esse grupo maravilhoso. Eu te agradeço, Senhor, por este grupo completamente, bem como até aqueles que não estão escalados. E eu oro, Senhor, para que no seu lar nunca haja falta. Que as suas casas, os seus lares, sejam casas de cura. Casas onde a enfermidade não fica, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque você os está ungindo cada vez mais, fazendo-os crescer em todas as áreas e prosperando em tudo que colocarem a mão. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Dá uma salva de palmas para eles, gente. Muito bom, aleluia, podem sentar. Glória a Deus, aleluia. Ô pastor, eu só dou salva de palmas para Jesus. Não, para Jesus você adora. Palmas não é adoração, palmas não é louvor. Amém? Palmas a gente é para justamente pessoas que se esforçam, é uma forma de um reconhecimento disso. Mas ao Senhor nós adoramos, nós levantamos as nossas mãos e adoramos a Ele. Que Ele é que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Eu sei que vocês estão bem, porque pelo que eu olho aqui, eu acredito, não sei, se todos já nasceram de novo, você está em Cristo, então você está bem. Ah, mas a situação está difícil. A situação não define você. A situação não define você. Quem define você é a palavra de Deus. O que a Bíblia diz que você é isso que você é. O que a Bíblia diz que você tem, é isso que você tem. O que a Bíblia diz que você pode, é isso que você pode. Amém. É assim que funcionam as coisas. E dessa forma, a gente vence qualquer coisa. Pode vir o inferno inteiro. Aleluia. Estava dizendo um outro dia, Satanás lançando pensamento. Gente, você sabia que o diabo fala mal de vocês para mim todo dia? É, fala. Rapaz, mas fala, eu disse, mas Satanás, eu vou te dizer uma coisa. Tu é muito triste mesmo. Meu amigo, o mais fraquinho da Ceilândia arrasa com você o inferno inteiro. Imagina a igreja. Aleluia. Vamos falar então sobre como ser guiado pelo Espírito. É um tema, é uma matéria que é a diferença entre a riqueza e a pobreza. Entre ser curado e permanecer na enfermidade. Ser guiado pelo Espírito faz toda a diferença. E hoje nós vamos, inclusive, dar a oportunidade para uma pessoa trazer um testemunho aqui. Você vai ver que também ser guiado pelo Espírito é a diferença entre vida ou morte. O Senhor salvou uma família da morte, porque alguém foi sensível para ouvir a voz do Espírito. É isso que faz a diferença. É justamente, ser guiado pelo Espírito, irmão, deveria ser o principal mesmo na sua vida. A gente fala bastante sobre fé, e é verdade, está certo, Deus é um Deus de fé e nós também. Nós falamos sobre esperança, nós falamos sobre santidade. Mas, meu irmão, preste atenção numa coisa, você não foi salvo para ser rico. Você não foi salvo para ser curado. Você não foi salvo para ir para o céu. Isso é consequência. Você foi salvo para ter intimidade com Deus. Todo o resto é a consequência. Todo o resto, o principal é a intimidade com Deus.
Pessoas que simplesmente começaram a fazer faculdade no meio do curso, Deus disse, eu quero que você deixe isso. Eu conheço, gente. Deixe esse curso e faça aquele outro. Senhor, já estou no 3º semestre, Senhor, deixa eu terminar isso aqui. Não. E por que você está mudando isso? Não, eu não mudei, você que não me ouviu no início. Pastor, e tem como ser guiado pelo Espírito em tudo? Tem. O senhor conhece alguém? Conheço. Quem? Jesus. É ele o nosso modelo. Se você olha para fulano e beltrano e diz, mas fulano é muito crente, mas ele é muito cheio e tal, mas infelizmente ele errou aqui, errou ali. Pois é, mas a Bíblia diz, sede imitadores de Deus, não das pessoas. As pessoas vão falhar. As pessoas vão falhar. As pessoas vão te decepcionar. Porque as pessoas estão, assim como vocês, estão sendo aperfeiçoadas. Mas Jesus é perfeito. Então aprenda a olhar para Cristo. Amém, queridos? Eu quero pedir a vocês, né? Eu vou começar. E eu quero pedir a vocês e reforçar o que a irmã disse. Evita ir no banheiro, a não ser que você tenha algum problema, né? Grave, né? Isso. E, por favor, não fica lendo a Bíblia na hora da ministração. Mas, pastor, é a palavra de Deus. Deus está falando contigo agora, usando uma pessoa. E você está simplesmente negando ouvir isso para poder ler Bíblia. Existe hora para tudo. Preste atenção na palavra. Porque o que vai ser acrescentado hoje, o que vai trazer hoje, pode e será a diferença na sua vida. O Senhor me disse que hoje é um divisor de águas para pessoas aqui. O Senhor me falou isso. Mas, irmãos, preste atenção. Amém? Várias vezes Salomão, em Provérbios, diz, escuta atentamente, ouça atentamente, prestando atenção. E aí você vai identificar pontos na sua vida que precisam ser ajustados, mudados, moldados. Amém? Precisa mudar certas coisas na sua própria vida. Porque Deus não quer filhos dele fracassados. Deus não quer filhos dele pobres. Aliás, ele me disse uma certa vez, eu não tenho filhos pobres. Aí eu disse, então estou ruim da vista. Aí ele continuou, ele disse, e eu também não vejo meus filhos doentes. Eu digo, pronto, agora que eu estou precisando mesmo. Estou precisando de oração, porque ele disse, porque eu os vejo em Cristo. E Cristo nem é pobre, nem é doente. Pai e mãe, levanta a mão assim, faz assim, pai e mãe, levanta assim, isso. Você queria que seus filhos fossem pobres e doentes? Então, por que a gente pensa que Deus quer? E Deus é melhor do que nós. Não, Deus tem reservado uma melhor vida para nós. Mas para isso, nós precisamos ouvi-lo. Nós precisamos ter a sensibilidade de ouvir. Existe o plano de Deus para todo mundo. Existe um plano para todo mundo. Qual é o plano de Deus para todo mundo? Que sejam salvos, chegue ao pleno conhecimento da verdade, procura uma igreja, vai congregar, procura um local onde você possa estar em comunhão com seus irmãos. É o plano geral de Deus, e tantas coisas. E pregar o evangelho. Falar de Jesus. Isso é para todo mundo. Mas existe um plano específico de Deus para você. Um plano exclusivo para Adriana. Que é diferente do plano que Deus tem para Rafa. Que é diferente do plano que Deus tem para Lara. Estão entendendo? É um plano específico. Então, você precisa estar atento aos princípios bíblicos, porque na palavra diz o plano para toda a igreja, o plano geral. Mas você precisa estar atento ao seu espírito para ouvir o plano que Deus tem para você, quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Foi traçado exclusivamente para você. Deus tem isso. Amém, queridos? E isso é a diferença. Então, a nossa amada irmã Kênia e o seu esposo tiveram uma experiência um pouco difícil, ela vai contar. E Deus salvou essa família. Amém? Eu quero, vem cá, Kênia, por favor. Aleluia. Conta aí, antes que, senão, porque quando eu começo a ministrar, aí já sabe. Glória a Deus. Boa noite, shalom. Então, eu não posso começar a chorar, que eu estou chorando.
domingo, né, nós estávamos indo para um casamento, né, eu, meu esposo, a minha filha, todo mundo conhece a Pérola, né? E aí a Pérola, ela foi convidada para ser daminha de honra, né? Então ela estava com aquele vestido, né? E por ela estar com aquele vestidão bem rodado, não foi possível colocar ela na cadeirinha da criança, por segurança dela, né? E aí eu coloquei ela no banco de trás, e também, irresponsabilidade minha, né? Mas ainda bem que Deus guarda até a nossa irresponsabilidade, né? E também não coloquei o cinto nela para não sujar o vestidinho dela, que era bem branquinho, né? E fui segurando a mãozinha dela como se eu fosse segurar, né? E aí, estávamos indo na BR, sabe que na BR ninguém anda a 50 por hora numa BR, né, gente? E aí, do nada, o Espírito Santo me deu uma instrução. Ele falou ao meu coração, coloca o cinto na Pérola. Aí eu ainda fiquei assim, ai meu Deus, vai sujar o vestido dela. Aí Deus falou de novo, coloca o cinto da Pérola. Aí eu, deixa eu colocar. Aí coloquei o cinto nela e fiquei segurando para não sujar, mas coloquei o cinto, né? Quando passou mais um pouquinho, o Espírito Santo falou assim comigo, clama por livramento, né? Aí eu falei assim, meu Deus, eu peguei e falei assim, meu Pai, o Senhor é o passageiro principal dentro desse carro, nos livra de toda a tragédia. Obrigada, Pai, por nos livrar de toda a tragédia. Quando eu falei tragédia, o carro simplesmente desgovernou no meio da BR, passou no meio de 2 postes, né? Passou por cima do meio-fio, caiu numa ribanceirazinha assim, né? Que, assim, era para ter capotado o carro, sabe? E, além de ter passado no meio desses 2 postes em alta velocidade, todo desgovernado, né? Ele ia dar de encontro com uma cerca de madeira lá embaixo. Sabe aquelas madeiras bem fortes que o pessoal coloca para fazer o cercado, né? E o carrinho em direção a essa cerca. E antes que ele batesse nessa cerca, tinha 2 pedras, mais ou menos assim, e o carro bateu nessa pedra e parou. E assim, tem até a foto de como o carro ficou. Não sei se já está aqui na imagem. Ali. Quebrou a roda, amassou tudo embaixo, né? Enfim, assim, ninguém entende como que esse carro não capotou, né? E assim, era para morte, sabe? Porque o carro estava totalmente desgovernado, em alta velocidade, né? E foi Deus que realmente, e eu tenho certeza que se eu não tivesse ouvido a instrução do Espírito Santo, né? De primeiro colocar o cinto na minha filha, porque por mais que o carro tivesse parado, se ela não tivesse de cinto, ela ia voar longe, porque eu fiquei bolando dentro do carro, fiquei toda dolorida depois. Agora imagine uma criança de 3 anos, né? Ela ia voar longe. Então, essas 2 instruções do Espírito, estar sensível e obedecer, que é o principal, né? Foi assim, de total importância, porque eu tenho certeza que se eu não tivesse estado sensível à voz do Espírito e não tivesse obedecido a essa voz, a minha família inteira teria morrido. Eu tenho plena convicção disso, eu tenho certeza absoluta disso. Foi isso. Amém. Glória a Deus. Está vendo como é importante estar sensível à voz do Espírito? Foi justamente a sensibilidade e obediência dela que salvou a família inteira. Sabe, amados, esse é um testemunho positivo, correto. Glória a Deus, está os 2 aqui, a Pérola está bem, tudo na bênção, porque ela ouviu e obedeceu. E eu tenho um testemunho, só que agora negativo. Um profeta de Deus, um grande homem de Deus, um abençoado, não vou dizer o nome aqui, mas é uma pessoa que alguns de vocês conhecem, americano, já veio aqui em Brasília, ministrou lá em Taguatinga, mas foi umas 2 vezes que ele já veio. Também foi, eu acredito que em Campina Grande também, um grande profeta de Deus. Conheceu o irmão Reagan, ele chamava o irmão Reagan de papai Reagan, né, considerava como um pai. Ele era um dos ministros itinerantes dentro dessa área profética, bem conceituado nos Estados Unidos. E ele tinha, na época, ele tinha 2 aviões. E o Espírito Santo mandou que ele vendesse um deles. Mandou que ele vendesse um deles. Ele não obedeceu. Passou-se um tempo, Deus usou uma outra pessoa para chegar para ele e dizer, olha, Deus me disse que você deveria vender esse avião, e Deus já lhe disse para vender esse avião. Ele só fez assim, tem um sorriso, e fez assim, e pronto. Surgiu uma viagem para fazer. Nessa viagem veio forte ao coração dele, para não ir para essa viagem. Era uma conferência, para ministrar numa conferência, não me lembro aonde. Mas ele disse, não, mas eu tenho que cumprir a escala, eu tenho que cumprir isso, já foi falado, já foi mostrado, né, tal, eu preciso ir.
Ele foi no avião que Deus tinha falado para ele vender. Caiu e morreu. E o Espírito Santo falou. Sabe, muitas vezes nós não sabemos o porquê de pessoas irem embora. Por que pessoas morrem? Meu irmão, nós não sabemos, eu mesmo não sei. Por que pessoas morrem? Porque, segundo a Bíblia, os dias do homem sobre a terra são 120 anos. Por que vai antes? Se na Bíblia está escrito que são 120 anos, por que vai antes? Porque Deus quis? Não, porque Deus não contraria a sua própria palavra. Algumas vezes, não estou dizendo todas, mas algumas vezes, está relacionado a obedecer à voz do Espírito. Ouvir e obedecer. Vocês estão entendendo isso? Todas as vezes, sem exceção, todas as vezes que eu comecei algo e não deu certo, que eu, digamos assim, que eu não fui bem sucedido em alguma coisa, todas as vezes, sem exceção, foi porque eu ouvi a voz do Espírito e não obedeci. Eu tenho 56 anos de idade, eu nasci de novo, eu tinha 7 anos de idade, e eu posso te afirmar isso, todas as vezes. Você não é crente para estar na igreja. Isso é consequência. Você precisa ter uma igreja, precisa ter um pastor e ser fiel. Mas você não foi salvo para isso. Isso é consequência. Você é crente para ter e manter intimidade com Deus. Jesus, ele veio para morrer naquela cruz, para que você tivesse intimidade, para que você fosse reconciliado com Deus. Deus nos criou para interação. Todo mundo foi criado para interagir com algo ou alguém. Se uma pessoa não interage, se uma pessoa fica distante, se uma pessoa fica distante das pessoas e não tem comunhão, não tem ligação, ela está fora do padrão para o qual foi criada e vai ter consequências terríveis, psicologicamente. Porque todos nós fomos criados para isso. Quando uma pessoa se afasta de um convívio com outras pessoas, ela sai do padrão para o qual foi criada. E tudo aquilo que sai do padrão para o qual foi criado, meu irmão, é uma tragédia. Eu já falei aqui, vou repetir. Pega uma pessoa, homem ou mulher, coloca numa ilha deserta, ninguém lá, nem animal. Deixa ele lá uns 6 meses, ou ela lá uns 6 meses. Volta para lá, para ver se você vai encontrar aquela pessoa no seu estado mental lúcido. Encontra não. Porque Deus criou você para interagir. Deus criou você para estar em contato com outras pessoas. Foi para isso. Tudo que existe, que foi criado por Deus, foi criado para um propósito. Tudo que foi criado por Deus, vou repetir, foi criado para um propósito. E nós, como seres humanos, sendo a fotocópia de Deus, porque todo ser humano é a fotocópia de Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos que seguir essa mesma linha. Ai, pastor, mas tem certas pessoas que dá vontade de eu me afastar. Acontece, eu também tenho essa vontade. Tem. Sou eu. Sou só eu que tenho, né? Eu sei. Mas você precisa estar junto de pessoas. Sim, existem pessoas que a gente tem que se afastar mesmo. Mas você precisa estar junto de pessoas. E quando a coisa aperta, quando vem a pressão, aí que tu tem que... vem cá, me ajuda aqui, porque eu estou precisando. Você foi criado para isso. Quando você se afasta, está do jeito que o diabo quer. Satanás sabe que o ser humano precisa disso. O ser humano precisa disso. E agora eu tenho que abrir um parênteses para falar uma coisa. Muitas pessoas hoje, inclusive crentes, que nasceram de novo, que dizem ser filhos de Deus, que estão substituindo pessoas por animais, por pets.
Ah, é mãe de gato, mãe de cachorro. Né? Avô de cachorro. Você está fora do padrão de Deus, meu irmão. Você está fora da vontade de Deus. Não foi para isso que você foi criado, não. Qualquer cachorro, gato, barata, coruja está muito abaixo dos seus filhos. E está muito, mas muito abaixo daquela pessoa que você escolheu para viver toda a sua vida. Casamento. Mas por que as pessoas preferem isso? Por quê? Uai, porque o cachorro nunca disse que eu estou feio. Porque um gato nunca vai chegar para mim e vai dizer, você está errado. Miau. Mas pessoas que te amam dizem. Ai, mas olha, tem o amor de cachorro. Amor de Deus é superior a qualquer um. Esteja junto de pessoas que te corrigem. Esteja junto de pessoas que apontam o dedo na sua cara. Esteja junto de pessoas que discordam de você. Porque você foi criado para isso. Se não fosse as correções, meu Deus do céu. Jesus amado, eu acho que eu fui mais corrigido do que a igreja inteira aqui já, na minha vida. É, porque teve uma época da minha vida que misericórdia. Pergunta a Neide, o negócio era sério. É, eu era choco demais, gente. Eu era um xarope. Ninguém gostaria de ficar perto do meu lado, não, porque o negócio era sério. Vixe! Você diz, rapaz, ele nasceu de novo mesmo? Sério? Que ele nasceu? Não, porque aí Deus me chama para pastorear. Pensa! Um xarope que nem eu. Mas, gente, o que eu aguentei de correção na minha vida não está no gibi. E eu ficava chateado, com raiva de quem me corrigia. Eu ficava. Claro que é só eu, ninguém mais aqui. Ficava. Até um dia eu perceber, na palavra, que no amor nem sempre tem carinho, mas no amor sempre tem correção e sempre tem a verdade. Aí eu passei a amar essas pessoas, porque eu era melhor, porque eu era aperfeiçoado por causa das correções dessas pessoas que me amavam, que mostravam. Ô pastor, está falando como ser guiador? Por quê? Porque se você não tem comunhão com as pessoas, eu duvido muito da sua intimidade com Deus. Porque a intimidade que você tem com Deus não traz apenas benefícios para você, mas traz benefício principalmente para quem te rodeia. Se você se afasta, como é que você pode abençoar? Como é que você pode ouvir a voz do Espírito quando ele diz, faz um pix para fulano de tal? De quanto? Só não fecha a conta. Mantém um valor lá para não fechar a conta. O resto passa o pix. Satanás, sai em nome de Jesus. Ah, tá, o diabo vai mandar tu dar. Aham, sei. Se você não estiver sensível à voz do Espírito. Por isso que eu disse, é a diferença entre a riqueza e a pobreza. Sempre que existe, sempre, escute bem, preste atenção nisso. Sempre que você for com um problema financeiro para Deus, sempre vai ter uma instrução para dar alguma coisa. Pode ter certeza. Dai, dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Ah, eu quero dinheiro, planta. Eu quero uma roupa, planta. Eu quero mudar de carro, planta. Ah, eu quero libertação na minha família, planta. Seja na plantação financeira, seja na plantação de palavras, seja na plantação de oração. Ah, meu Deus do céu, irmãos, eu não estaria aqui. Eu teria morrido se não fosse a intercessão de um irmão que eu nem conhecia. Ele me conhecia, mas eu não conhecia ele. Ele já tinha me visto ministrar, mas eu não o conhecia. E numa noite, quando eu estava viajando para Fortaleza, saindo de Campina Grande para Fortaleza, ministrar no Rema lá. Satanás tinha feito um plano, arquitetado um plano para me matar naquela noite. E Deus levantou esse homem de madrugada. O Espírito Santo o acordou de madrugada para interceder pelo pastor João, que eu sei quem ele é, mas ele não me conhece. Eu realmente não conhecia mesmo. E ele intercedeu. E ele usou a autoridade que ele tinha no nome de Jesus e desfez todos os planos. E hoje eu estou aqui.
Quantos livramentos Deus já deu a você por causa de pessoas que estavam sensíveis à voz do Espírito, por amor a você. Agora, Deus não quer usar apenas pessoas para isso. Deus quer usar você para isso. Deus quer usar você para isso. Ser guiado pelo Espírito é a diferença, meu irmão, entre viver uma vida maravilhosa, excelente, vencendo tudo, ou viver aquela vida doido para Jesus voltar. Mas não é Jesus voltar, é sair da terra. É porque não aguenta. O Senhor está com você quando não tem pressão nenhuma. Mas o Senhor também está com você quando a pressão vem. E algumas vezes Ele te dá instruções, preste atenção, não conversa agora. Não conversa agora. Algumas vezes Ele te dá instruções para te livrar de pressão. Mas algumas vezes não. Algumas vezes Ele te avisa, tu vai passar pressão. Vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Quando acontecer, você faz assim, 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 assim. Aí você faz assim, assim, assim. Aí, cadê a pressão? É ouvindo a voz do Espírito que fará com que você viva uma vida plena, totalmente. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes me ouvirdes. Querer todo mundo quer. O problema é a segunda parte. Ouvir. Você sabe se essa igreja é a sua? Nossa, ficou silêncio. Ô pastor, o senhor está querendo botar para fora o povo, é? Não fale isso não, pastor, que senão vai gente procurando igreja. Eu prefiro pessoas que o Senhor colocou aqui do que pessoas que Deus não colocou. Vocês estão entendendo isso? Você sabe se Brasília é o seu lugar? Você sabe se sua profissão foi o que Deus traçou para você? E o curso que você faz na faculdade, você sabe se foi Deus que traçou isso? E você sabe se Deus quer que você faça um curso superior? Pastor, como é que é? Quer dizer que Deus pode não querer? Pode. Mas como é, pastor, que eu vou ganhar dinheiro? Você não ganha dinheiro pelo curso superior. Você ganha dinheiro por obedecer à instrução do Espírito para você. Você seguir o plano de Deus para a sua vida, você ganha. Por quê? Porque quem obedece ao Espírito nunca fica pobre. Porque quem obedece o Espírito é sempre favorável para os outros. Quem obedece o Espírito está sempre abençoando. É interessante, meu irmão, como o lar daquele homem e mulher que procura ouvir o Espírito antes de tomar as decisões. Eles enfrentam situações adversas. Claro, se Jesus enfrentou, tu não vai enfrentar. É claro que vai. Eles enfrentam isso, mas em nenhum momento eles perdem a paz que está no seu coração. Deus quer conversar contigo. Deus quer ligação contigo. Deus quer intimidade com você. Deus quer ter intimidade. Não é só buscar quando a coisa aperta. É buscar sempre. Senhor, disso depende a minha vida. Infeliz do crente que não ouve a voz doce, mansa e suave no seu coração. Eu tenho pena de você. Você não sabe o que é viver, não. Jesus disse, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. A própria vida de Deus, no grego zoe, vida zoe, né? A própria vida de Deus. Eu vim para que tenhas vida e a tenhas em abundância. A vida de Deus. Mas tem pessoas que dizem, eu nasci de novo. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu prego, mas eu não estou vendo essa vida aí não. Por que você não está vendo essa vida? Se foi isso que Deus trouxe para você. Porque uma coisa é ter a própria vida de Deus e a outra é viver a vida de Deus. Que você tem a vida de Deus, sem dúvida. Agora você está vivendo? Ah, glória a Deus. João, se você está pregando direitinho, vê, continua. A grande verdade, meu irmão, é que se você não ouve a voz do Espírito, meu irmão,
você não vai viver o plano que Deus tem para a sua vida. E a pior posição de alguém é estar fora do centro da vontade de Deus. E a melhor posição de alguém é buscar e procurar, Senhor, o que você quer para mim? Oh, aleluia, aquele pai estava em casa e a filha chegou do culto. Uma menina, uma bênção, seguia os caminhos do Senhor. Uma maravilha. E ela chega do culto e diz, pai, eu vou deixar minha profissão. Ah, minha filha, o que é que você vai fazer? Não, é que Deus me chamou para a obra dele. Ah, alguém te chamou para cuidar de alguma igreja, alguma coisa assim? Diz, não, Deus me chamou como missionária num país. Aí ela disse o nome do país, que é um dos países que mais persegue cristãos. É islâmico. Já começa daí. Meu amigo, aquilo ele disse que foi uma facada no coração dele. Não, minha filha, eu não te criei para isso, não. Espera aí, o Senhor não me criou para obedecer a Deus? É isso que você está dizendo? O Senhor não me criou para obedecer a Deus? Por favor, me explica, pai. Ele, mas isso aí não foi Deus que disse. Como é que o Senhor sabe? Será que o Senhor não confia na palavra? Por favor, não conversa. Por favor. Será que o Senhor não confia na palavra que o Senhor me ensinou? Será que eu não sei saber diferenciar a voz do Espírito ou não, meu pai? Minha filha, aquele país persegue cristão, morreu gente lá. Inclusive, eu estou indo para lá porque a menina que estava lá, ela foi apedrejada. Eu estou para substituir. Aquele pai não dormiu aquela noite, passou a noite lá orando, tentando fazer com que Deus convencesse ela que ela estava enganada. Aí o Senhor disse, você pensa que eu sou menino? Eu não sou menino não, eu mandei. Mas mesmo assim ele não se convenceu e ficou e tal, e ela não contou conversa. Orou, creu, chegou o dinheiro, pegou as passagens, visto, e se mandou. E quando aquele pai deixou ela no aeroporto, que voltou, ele vinha chorando. Chorando mesmo. Mas ele disse, por causa de uma palavra que ela disse. Ela disse, pai, eu estou indo. Eu estou indo para obedecer ao Senhor. E se for necessário da minha vida, fica tranquilo, pai, eu estarei na glória. Ela foi, passou lá 4 anos, fez um trabalho excelente e voltou para os Estados Unidos. Ufa, graças a Deus, né, pastor? Ainda bem o quê, meu irmão? Quando você nasceu de novo, você disse, Jesus é o meu Senhor. Quer dizer, quem é Senhor? Kurios, no grego, aquele que manda e é obedecido. Você, sua vida e tudo que você tem um dono, Jesus. É Ele o seu Senhor e é a Ele que tu deve obedecer. É a Ele. O dinheiro que você tem não é seu, é dele. Aí tem gente que faz, tem que dar 10%. Não, ele deveria dar os 100%. É porque ele deixa de ver com 90%. Os seus filhos são dele. Tudo que você tem, tudo que é relacionado a você é de Deus. E para isso você precisa ouvir a voz dele no seu coração. Saber como criar os seus filhos. Eu estou dando só a introdução, gente. Espera aí que já começo. Se der tempo. Saber como criar os seus filhos. Saber como ser o melhor filho, como ser a melhor filha, como ser o melhor pai, como ser a melhor mãe, como ser o melhor marido, como ser a melhor esposa, como ser a melhor ovelha. Eita glória. Como ser melhor. Ele ensina todas as coisas. Então Deus cria o homem e a mulher e coloca naquele jardim maravilhoso, o jardim do Éden. Ele é enorme, ele era do tamanho do país do Iraque. 4 rios circuncidando ele todinho ali, né? Circulando lá por todo mais. Circuncidando não, gente, circulando, tá? Errei, o professor de português está aí. Certo? A Bíblia diz que eles tinham toda espécie de plantas, árvores frutíferas. E tinha também ouro, porque Deus não criou o homem pobre.
Pobreza não vem de Deus, miséria não vem de Deus. E por que existe? Porque a terra Ele deu para nós. Vê se lá no céu tem pobreza. Ele é o dono lá, Ele é quem manda lá. Aqui embaixo quem manda é a gente, aí a coisa é diferente. Aí o que acontece? Deus deu riquezas, tinha ouro. E interessante que a Bíblia diz, e o ouro daquela terra é bom. Pedras preciosas, tudo de bom. Mas tinha o principal. O que era o principal? Todo dia, de tardezinha, na Bíblia Dawsonic é por volta das 5:30 da tarde. Mas na Bíblia de Johnson Dawson, tá, gente? É uma versão bem descolada, vocês vão ver depois. Deus vinha, descia do céu, e a presença dele enchia toda a terra, o planeta. Então ele vinha para conversar com Adão. Eu imagino como é que era o negócio. Porque a Bíblia diz que diante dele vai força, formosura, e a presença dele enche tudo. Imagina, chegava ele, pronto. A terra inteira sabia que ele chegou. A terra inteira. Vamos, Adão, vamos conversar. Como foi seu dia? Como é que foi? Cadê Eva? Eva, como foi seu dia, Eva? Como estão as coisas? Porque Deus ama conversar. Eu vou repetir. Deus ama conversar. Sempre Deus está conversando, esteve falando, conversando com o homem, mesmo o homem distante. Espera aí que eu já chego lá nessa parte. Era tudo isso. Agora só que Deus tinha entregue a terra ao homem, Deus tinha dito, você manda aqui, você escolhe os nomes dos animais, é você que escolhe. A terra é de Deus, mas o domínio dela foi dado para nós. A terra é de Deus por conta da criação, porque foi Ele que fez. Mas Ele arrendou, posso dizer assim, alugou a terra para nós. Então quem manda aqui somos nós. Tanto é que para Deus agir nesta terra, Ele precisa pedir permissão. Não, pastor, Deus manda, quando Deus quer, Deus faz. Quando Deus quer, não faz. Se Deus quer assim, é assim. Se não quiser, não é bem por aí não. Porque pela vontade de Deus, ruas seriam de ouro aqui embaixo também. Portais de pérolas aqui também. Pela vontade de Deus, não havia doença. Deus não criou doença. Pobreza não vem de Deus. Então, pela vontade, por que existe na terra? Porque nem tudo que acontece na terra é pela vontade de Deus. Aliás, tudo, eu vou repetir, vou colocar de maneira diferente. Tudo que acontece na terra é por vontade humana. Ai, pastor, e Jó? Sabe que quem deu permissão para Satanás agir na vida de Jó não foi Deus? Um amém, glória a Jesus. Vou começar a distribuir R$2. Porque se Adão não tivesse pecado, Satanás não teria agido dessa terra, meu irmão. Quem deu a permissão para Satanás agir na terra não foi Deus, foi Adão. Veja o que foi que quando, eu não vou abrir lá, mas veja quando Satanás veio diante de Deus. E disse, olha, eu posso fazer isso e isso. Aí, interessante que Deus disse, Ele está no teu poder. Faça. Ele está no teu poder. Ou seja, você pode agir. Pastor, quer dizer que tudo de errado que aconteceu com minha vida é exatamente, não foi vontade de Deus. Deus nunca planejou. Também a segunda parte vale. Tudo que foi de errado aconteceu na sua vida é porque em algum momento você permitiu. Porque só acontece na sua vida aquilo que você permite. Teve uma pessoa que chegou para mim e disse, pastor, mas tem coisas que Deus permite. Não, tem coisas que você permite. Deus não tem que permitir ou deixar de permitir. Quem manda na sua vida é você. As decisões são suas. É assim que funcionam as coisas. Então Deus disse, olha, Adão, é o seguinte. Tu é uma espécie de quarto parceiro da Trindade na terra. Tem a Trindade, Abraão era o quarto. Você manda aqui embaixo, você faz as coisas, você manda ver, Adão. Agora tem um limite. Por que Deus quis colocar esse limite? Porque tudo aquilo onde não tem limites vira confusão, caos, bagunça. Tudo tem que ter limite. Tudo tem que ter uma cerca. E o limite, o limite não é para parar você. O limite é para proteger você.
passa o limite, a coisa desanda. Tem um limite, Adão. Sabe aquela árvore ali, que está ali ao lado do pé de jaca? É aquela ali, árvore de conhecimento do bem e do mal. Bem ali ao lado do pé do jaca, na frente da bananeira. Pois é. Você pode comer de tudo, inclusive da jaca. Manda ver. Mas aquela ali, você não come. Porque no dia que você comer, você morre. No dia que você comer. Sim, senhor, tem razão. Ouviu, né, Eva? Sim, eu estou falando para você, Adão. Não é Eva, não, é o outro lá. Estou falando para você. Ele não falou para Eva, ele falou foi para Adão. Por quê? Porque quando Deus quer falar com a pessoa, ele começa no cabeça. 7 cartas Jesus mandou João escrever lá no Apocalipse. As 7 cartas não estavam endereçadas à igreja. Estavam endereçadas ao pastor da igreja. É assim que Deus trabalha. Todos nós já sabemos. Teve aquela primeira sessão espírita da história. Rapaz, eu fui falar isso para um espírita, quase que eu apanho, é sério. O capa ficou muito raivo comigo. Eu disse, cara, preste atenção. Uma cobra falando, o que é que tu acha que é? E mais ainda falando contrário ao que Deus tinha falado. Aí o que aconteceu? Eva começou a ouvir a serpente. A coisa já andou. Por quê? Porque Eva priorizou as credenciais da serpente, em detrimento às credenciais do seu marido. Serpente, conversa vai, conversa vem, prometendo as coisas. Ao considerar isso. Mas onde é que estava Adão na hora? Cadê Adão para dizer, ripa daqui! Rua! Cai fora! Cadê? Cadê Adão na história? Porque Deus disse para Adão que ele deveria trabalhar na terra e vigiar, guardar. Não, isso não era atribuição de Eva, isso era de Adão. Escuta, caba macho, preste atenção. Se você deixa que Satanás comece a lançar pensamentos contrários à palavra de Deus na cabecinha da sua mulher e na cabecinha dos seus filhos, querido, tu vai dar conta. Proteja seu jardim. Proteja seu jardim. Não seja omisso. Ei, preste atenção, eu estou falando só com caba macho. Preste atenção. Os cabas frouxos não precisam nem para cá. Só os cabas machos, por favor, preste atenção nisso. Sabe? Preste atenção nisso. Ei, você precisa proteger o seu jardim. Sabe o que foi que eu fiz na minha casa? No momento que eu me casei, com a coisa mais linda do mundo, eu baixei uma lei. A lei Dawson, artigo 5º, a linha C. Não se assiste novela na minha casa. Nem mesmo daquele canal que se diz evangélico, porque eu fico nas dúvidas. Por quê? Porque Satanás trabalha aqui, ó. Escuta aí. Seus filhos chegam em casa, o que é que você faz? Chama eles para conversar? Foi o que você aprendeu na escola? Ah, eu aprendi que a gente veio do macaco. Não, quem veio do macaco foi o avô da professora, você não. Vocês estão entendendo isso? Adão não ouviu isso. Adão, ele simplesmente estava distante. A Bíblia diz que Eva viu, e como Satanás nunca tenta uma pessoa com uma coisa ruim, com uma coisa feia, com uma coisa que não presta, ele vai com coisa boa. Basta ver as músicas que o pessoal do mundo faz, já notou? Meu Deus do céu, tem coisa que dá vontade de dar glória a Deus. Sabe o que eu quero dizer? Ixi, isso é inspiração satânica, misericórdia. Ela viu que a árvore era boa, agradável, boa para se comer e para dar conhecimento. Foi lá, pegou do fruto e comeu. Adão, vem cá. Amor, vem aqui.
descobri, Deus não quer que a gente seja igual a ele, não. Aí Deus ficou, olha só, ó, é que eu comi, ó, cadê? Tem nada, realmente. Quando Eva comeu, não aconteceu nada. A desgraça começou foi quando ele comeu. Aí lascou a coisa. Por quê? Porque foi para ele. Deus é um Deus de ordem, ele coloca a ordem na casa. Adão comeu. E o que aconteceu? Abriu-se a porta do inferno e entrou tudo que não presta. Não havia doença, chegou a doença. Não havia morte, chegou a morte. Não havia pobreza, chegou a pobreza. Não havia inveja, chegou a inveja. Não havia oportunidade de tragédia, chegou isso tudinho. Mas o pior não foi isso. Meu Deus do céu, pastor, o que é pior do que o negócio? O homem perdeu comunhão com Deus. No outro dia, Deus chega. Adão, cadê você? Adão se esconde, ele e a mulher. Por quê? Porque pecado não permanece diante de Deus. A presença de Deus pulveriza pecado. E quem estiver perto. Lá no céu, sala do trono de Deus, a Bíblia diz que Lúcifer, que hoje é Satanás, ele era chamado de portador de luz, Lúcifer, portador de luz, era um querubim ungido, tinha acesso ao trono de Deus e tinha um trono. Como é que o senhor sabe que ele tinha um trono? Porque ele disse, eu porei acima das estrelas o meu trono. Então ele tinha um trono. Em algum instante ele tinha trono. É interessante que diz que ele era o aferidor, ele era perfeito, ele era formoso, até que se achou iniquidade no coração dele. Quando se achou iniquidade no coração dele, você já sabe o que aconteceu. Convenceu a terça parte dos anjos do céu, houve uma guerra no céu, ele perdeu e foi chutado de lá. Então, Satanás hoje nada mais é do que um querubim desempregado. Veio com os demônios para cá. Por quê? Porque Deus não tolera pecado. Eu vou dizer de novo, Deus não tolera pecado. Lá em Apocalipse capítulo 21 e 8, tem uma lista lá das pessoas que não entram no céu. Está lá, mentiroso, fornicador, adúltero, está tudo lá naquela lista. Porque Deus não tolera pecado. Por que Deus não tolera pecado, pastor? Porque o pecado é a única coisa que pode separar o homem de Deus. Ele ama tanto o homem que ele não tolera, ele odeia pecado. Ele odeia aquilo que separa o homem ou a mulher dele. Porque Deus criou o ser humano para ter comunhão principalmente com ele. Porque através da comunhão que você tem com o Espírito, você abençoa as pessoas. Eu vou dizer de novo, através da comunhão que você tem com o Espírito, você abençoa pessoas. Por quê? Porque muitas vezes você quer abençoar aquela vida, quer ajudar aquela pessoa, mas traz uma ajuda que, embora ela queira, não é o que ela precisa. Como Deus conhece o coração, Ele sabe o que a pessoa precisa. Às vezes a pessoa não está precisando ouvir palavra não, irmão. Ela já está cheia de palavra, tem um sermão até umas horas. Às vezes a pessoa não está precisando de oração. Sim, temos que orar uns pelos outros. Mas às vezes o que a pessoa está precisando é de um abraço. Quem é que vai te dizer o que a pessoa está precisando? Aquele que conhece a real necessidade. Vocês estão entendendo isso? E como é que você vai saber disso? Pela comunhão. Então, o que aconteceu? Gente, não vai dar tempo para começar a mensagem ainda não, gente. Acho que vocês vão ter que vir quinta-feira para que a gente comece. Escuta, eu estou só trazendo o que Deus colocou no meu coração para hoje, porque você precisava ouvir. Eu vou dizer de novo, você precisa ouvir. Então, o que aconteceu? Preste bem atenção nisso. O homem ficou separado de Deus. Deus teve que expulsar Adão do jardim. Foi o primeiro pai que expulsou o filho de dentro de casa, porque ele errou. Se a gente pode dizer que Adão seria o filho, foi o primeiro que expulsou. Então, expulsar o filho de casa não é exatamente antibíblico, não. Ai, que falta de amor, pastor. Eu vou te dizer por que Deus tirou ele do jardim. Porque lá no jardim tinha a árvore da vida.
Se Adão, como pecador, tivesse comido da árvore da vida, ele ficaria pecador eternamente. Então, o sacrifício de Cristo não seria suficiente para salvá-lo. Então, teve que tirar de lá. Às vezes, a prova de amor é se afastar e deixar a pessoa quebrar a cara. Lá vai dizer isso de novo, porque nem tudo isso não é popular. Ninguém gosta muito dessas coisas não, pastor Gustavo. Mas eu vou repetir. Às vezes, a maior prova de amor para alguém é de você deixar e se afastar e deixar a pessoa quebrar a cara. Quem vai te dizer isso? Deixa quebrar a cara. Mas vai quebrar a cara. Vai. Eu sei disso. Até ele sabe disso, mas quer pagar para ver, então você vai pagar. Agora paga caro. E aí o que aconteceu? A partir daí, Deus procurou sempre ter iniciativa de ter ligação com o homem. Ligação com a pessoa. E veio um homem chamado Abraão. E Deus fez aliança com Abraão. Para ter comunhão com ele. E veio homens como Isaac, o filho de Abraão. Isaac, filho de Abraão. Jacó. Mas Deus sempre ele ia, trazia o que a pessoa precisava, ungia, trazia as informações e depois se afastava. Por quê? Porque Deus não convive com pecado. Eu vou dizer de novo, Deus não convive com o pecado. Se você tem... Você está tendo uma vida onde você tem uma prática de pecado reincidente. O Senhor está dizendo para agora, hoje. Não sei quem é. Não sei quem é. Ele mandou que eu falasse isso. Para agora, tua vida depende disso. Voltando. Porque Deus não tolera pecado. Deus detesta pecado. Deus odeia pecado. Deus tem a repugnância, nojo de pecado. E sabe, você também deveria ter nojo de pecado. Falou numa coisa, devia ter a ânsia de vômito já. Está todo mundo entendendo? Aí o que acontece? Deus sempre vindo e tal, mas o homem era pecador. O homem estava distante dele. Pastor Abraão era pecador? Pastor? Era pecador. Moisés, chamado amigo de Deus, pecadorzão. Mas Davi é outro pecador até umas horas. Mas pastor, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Sim, nas suas ações e atitudes, sim. Mas ele era pecador, porque Jesus não tinha vindo, ele não era salvo. Mas foi o maior ministro de louvor da antiga aliança e tinha unção. Tinha. Foi sim, mas era um pecador. É por isso que o crente não deve viver hoje como tivesse na antiga aliança. E é por isso que aqui na igreja nós pregamos sobre a antiga aliança, mas nós nos mantemos mais na nova aliança, porque a nova aliança que é para nós hoje. Existem coisas que estão na palavra de Deus que foi inspirada por Deus, ditas, proferidas pelo Espírito Santo, mas não é para tu. Não é para você. Aí veio Davi, e Samuel, os profetas, Isaías, Ezequiel, veio Daniel, todo esse pessoal, Deus falava com eles apontando para frente. Quem? Jesus. Apontando para frente, Jesus. Apontava para onde? Para o Calvário. Por quê? Porque havia um plano de Deus próprio. Antes que o mundo fosse criado, Deus planejou. Por quê? Porque Deus viu que Adão ia pecar e providenciou a salvação antes do mundo ser criado. Aí havia isso. Então estava todo mundo olhando para frente. Um dia haverá um sacrifício onde seremos resgatados do pecado e poderemos ter a presença de Deus o tempo todo. Não mais fora, como era com Adão, mas dentro, como é hoje. Quando Jesus foi naquela cruz nos resgatar, Ele nos restaurou a uma posição mais alta do que Adão tinha. Por quê, pastor? Porque Deus, Ele vinha na viração do dia, né?
conversar com Adão. Hoje, é todo dia, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 366 dias, Deus dentro de você. Adão não tinha Deus dentro dele, você tem. Mas eu chego lá, deixa eu só terminar agora. Aí um dia, lá naquela cidade de Belém, uma cidade pequenininha, estava lotada, nasceu aquele que iria salvar a humanidade toda dos seus pecados. Logo no início, Satanás procurou matá-lo de todo jeito. Deus o salvou, manda, vai para o Egito, fica no Egito, agora volta do Egito, e aquela coisa toda, né? Lá vai José, leva a Maria, leva Jesus, vai para o Egito, volta e tal, para poder salvar. Por quê? Porque o plano de Deus não poderia ser frustrado por causa do que o diabo faz. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Vou repetir, os planos de Deus não podem ser frustrados. Agora na sua vida pode. Se você não obedecer, frustra. E aí o que acontece, gente? Jesus viveu nessa terra, mostrando como é que um crente deve andar. Eu vou repetir. Jesus viveu nessa terra, mostrando como é que um crente deve andar. Ô meu irmão, presta atenção. Não fica olhando para o pastor, não fica olhando para fulano, beltrano. Olha para Jesus e faz a comparação da tua vida com a dele. Não faça comparação com outras pessoas, porque cada um tem a sua história. Cada pessoa tem a sua história. Olha, escuta, um sapo pulando de um canto para o outro tem uma história. Tem uma história. Cada um tem uma história, cada um tem uma forma de ver, cada um tem um pensamento diferente. Olha para Jesus. Jesus faria isso? Não, também não faço. Jesus fazia assim, então eu vou fazer também. Porque Jesus pôde, a gente pode. Vou dizer de novo. Porque Jesus pôde, a gente pode. Vou repetir. Porque Jesus pôde, a gente pode. Jesus pode expulsar demônio, a gente também. Jesus pode curar os enfermos, a gente também. Onde você estiver, você é um agente de Jesus na terra. Então obedece o que ele diz. Significa que um dia pela manhã, você acorda, lá vai umas 6 horas da manhã. Aí você está com os olhos fechados. Pai, muito obrigado por tudo. Quais são as instruções que tu queres para esse dia? Eu quero que você vá lá no Hospital da Celeanda e levanta todos os doentes que estiver lá. Eu? É você. Aí você tem 2 opções. Ou ficar discutindo, já sabendo que no final é ele que ganha a discussão, porque Deus não volta atrás. Ou simplesmente dá a mão à palmatória, se levanta, vai lá no Hospital da Celeanda e começa. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Ih, Mauro, acho que é da vez que vão ficar um monte de gente desempregada, viu? Não tem nenhum problema não, né? A outra funcionária, eu estou dizendo, não tem nada não. Acabou. Hospital da Ceilândia fecha. Por quê? Não tem mais doente. Chegou uma ou só um. E levantou todo mundo. Não tem mais doente. Já pensou enfermarias vazias? Já pensou gente que com o pé meio quebrado, se ajustando tudo, e você sair... Olha... Muito obrigado. Agradece quem mandou, eu só sou servo, só estou obedecendo. Vai, sai da frente, vou lá. Jesus andou fazendo isso. Mas tem uma coisa que Jesus fazia. Ouvia a Deus. Ele buscava ouvir a Deus, preste atenção. Gente, dizer para a gente adulto para prestar atenção, brincadeira. Ouvia a Deus, ele não dava um passo sem ouvir o Espírito Santo. Tudo que Jesus fez nessa terra não foi com o poder dele, foi com o poder do Espírito que estava dentro dele. Tudo que Jesus fez nessa terra não foi com o poder dele, foi com o Espírito que estava dentro dele. Uma aula do Rema que estava terminando. Aí a irmã chega e diz, ô pastor, mas Jesus era Jesus. Eu digo, você é você.
Pastor, mas Jesus era filho de Deus. Tu também. Pastor, mas Jesus era... Ele era cheio do Espírito, você também. Pastor, Jesus tinha o Espírito mesmo, o Espírito Santo dentro dele. Eu disse, adivinha? Você também. Porque Jesus pode, você também pode. Vou dizer de novo, porque Jesus pode, você também pode. Vou repetir, porque Jesus pode, você também pode. Simples. Deus não ama mais a Jesus do que a você. Vou repetir. Deus não ama mais a Jesus do que a você. Ele é o Senhor, Ele é o dono, mas Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Jesus vai dar um abraço em Lara. Oi, maninha. Você é irmão dele. Você é irmã dele. Ele é o Senhor, é claro. O filho mais velho manda, né? Claro. Normal. Mas nós, além de ser os servos dele, nós somos herdeiros e co-herdeiros com ele. Vamos lá, Marcos, capítulo 2. Ih, rabei a Bíblia agora. Deus, misericórdia, quando é que esse pastor vai ler um versículo, meu Deus do céu? Capítulo 1 de Marcos. Eu falei 2, né? É 1, gente. É 1, porque eu não me engano. Foi só um teste para vocês. Versículo 32. Marcos 1. A aguinha glorificada. Versículo 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. Jesus conduziu naquela cidade, foi a cidade de Cafarnaum, que era onde Pedro morava, uma cidade marítima. Jesus conduziu uma verdadeira cruzada de cura e libertação, né, aqui. Foi cura e libertação, olha, para valer. Chegou lá doente, era curado. Chegou preso, era solto. Chegou endemoniado, sai fora. Era assim. Era natural que ele estivesse cansado. É ou não é verdade? Eu acredito que ele viveu aqui como homem, então claro que ele estava cansado. É claro que ele estava cansado. É claro que ele só queria uma coisa, cama aí, pronto, toma um banho, vai dormir, tchau. Mas a Bíblia diz no versículo 35, tendo-se levantado, revista atualizada, desculpa, eu esqueci de falar. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para o lugar deserto para ler um livro. Saiu, foi ao lugar deserto para assistir um filme, maratonar uma série. Pastor, algum problema de assistir filme? Não. Algum problema de ler livro? Pergunta aos ministros aqui para tu ver uma coisa. Nenhum. Algum problema de maratonar uma série? Nenhuma. Mas você sabia que existem prioridades? A prioridade de Jesus aqui não era outra coisa a não ser ouvir o Pai. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para o lugar deserto e ali a oração não é pede, não. A oração é comunhão. Você fala, ele responde, ele fala e você responde. Oração, meu irmão, é diálogo. É por isso que o crente deveria amar a oração. E é por isso que os nossos cultos de terça deveriam ser o culto mais cheio. Por quê? Quem prioriza a oração vem para o culto de oração. 2 améns. Opa, mais um. Glória a Deus. Quem prioriza oração na sua vida deve priorizar culto de oração também. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, é o seguinte. Rapaz, a tua fama está longe, hein? Depois do que houve ontem aqui, pelo amor de Deus, está vendo a cidade inteira.
A gente já alugou já o estádio do Jerusalém Futebol Clube, né? O Allianz Parque de Jerusalém. Né? Pois é. E vamos juntando, contratamos 16 bandas e bora-se embora. Ô pastor, está escrito desse jeito? Não, isso aí é a parte de Johnson Dawson. Todo mundo te busca. Vamos lá. Eu também, eu digo, na hora, meu amigo, já tá, o microfone está pronto aí, é hoje, é nós. Mas olha só o que foi que ele disse. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus não era guiado pela popularidade. Aliás, você procura em toda a Bíblia, você vai ver que nunca foi plano de Deus Jesus ser popular. Nunca foi, pode procurar, ponta a ponta, não está. Não está. Por isso que Jesus não buscava fama, não buscava popularidade. Ele buscava o quê? Obedecer o Pai, obedecer o Pai, obedecer o Pai, obedecer o Pai. Tem uma certa vez que ele estava pregando, aí chegou no Telegram dele, porque Jesus era moderno, ótimo, só queria coisa boa, chega no Telegram dele. Ei, Jesus, teus irmãos e tua mãe estão aí fora querendo falar contigo. Ele olhou, quem é minha mãe e meus irmãos? Eu imagino a cara do povo. A mãe, gente, a mãe dele, como é que ele faz isso com a mãe dele e os irmãos? Ele apontou para os discípulos, é aqui a minha família. Por quê? Minha família é quem faz a vontade daquele que me enviou. Oh, meu Deus! Priorize a Deus. Jesus não estava menosprezando a mãe. Jesus não estava, digamos assim, desprezando os irmãos. Não. Ele estava colocando a prioridade certa. A prioridade não era o laço sanguíneo. A prioridade era a aliança com Deus. Vocês estão entendendo isso, gente? O que aconteceu aqui é que os discípulos mostraram para ele algo que naturalmente todos nós gostaríamos de ser e a gente acreditaria que foi Deus que mandou. Mas ele mostrou para os discípulos que a prioridade era o que Deus mandou. Deus não tinha dito para ele ficar ali. Deus mandou ele sair. Agora imagine você estar num emprego. Ganhando bem. Bem. Eita glória, foi Deus que me deu. Aleluia, foi Jesus que me deu. Aí um dia o Senhor disse, teu tempo aqui terminou. E é para fazer o quê? Você vai abrir uma empresa. Quem é meu sócio? Você e sua mulher. Ô Senhor, mas eu estou ganhando bem aqui, rapaz. Está bom demais, minha aposentadoria está garantida. Sai. Ou se não, você constrói uma empresa grande, tal, vende bem, você está de boa, tranquilo. Eita glória, teu dízimo é R$1 milhão. Aleluia. Aí o Senhor diz, vende tudo que tem. Uma parte dê para a igreja, 80%, e os 20% você vai lá para aquele país lá da África e vai servir uma obra lá. Não é Jesus nada. Eu já estou com 60 anos, já estou com 70 anos. Como é que Jesus mandou fazer isso? Pois é, meu irmão. Ou tu obedece, ou desobedece. Agora, resta saber, você tem sensibilidade de ouvir o Espírito de Deus para saber que essa é a voz de Deus? Para saber que se não é as suas emoções? Jesus tinha. Uma vez ele disse, eu não desci do céu para fazer a minha vontade. Eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus tinha vontade própria. Ô pastor, então Jesus podia dizer não ao Pai? Podia. Ah, claro que podia. Por quê? Vou terminar. Porque Deus, ele não controla a sua vontade. A sua adoração só é verdadeira se você puder dizer não para Deus. Vou repetir. A sua adoração para Deus só é verdadeira se você puder dizer não. Eu posso dizer não, mas eu digo sim, porque eu escolho dizer sim.
Eu poderia, sei lá, eu poderia estar em casa agora. Mas quer saber? Eu vou para a igreja. Pode, mas eu vou para a igreja. Por quê? Porque eu gosto de adorar. Porque o meu Pai Celeste ama que eu fique na igreja. Porque eu vou ouvir a palavra. É por isso que eu vou. Amém. Queridos, isso hoje foi introdução. Eu segui o plano que o mestre disse que eu deveria falar. Porque você precisava ouvir. Ô pastor, e por que você não entrou na mensagem propriamente dita? Porque você veio. E Deus precisava que você ouvisse essa palavra. Eu vou dizer de novo, Deus precisava que você ouvisse essa palavra. Jesus deu o caminho das pedras, da felicidade. Qual é? Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em segredo. Eliezer tem uma música lindíssima, que seria interessante colocar no grupo de música, Mauro. Que ele fala, falo segredos contigo, falo segredos contigo. Oh, queridos, é uma bênção falar segredos com Deus. Tem uma tarefa para todos. Hoje, separe um tempo para ouvir a Deus através da oração. E quando você começar a orar, não fica deixa ser mal educado, deixa outra pessoa ter que falar também. Porque tem gente uns cantos mal educados, né? Fala, só ele fala. Não, você precisa ouvir a Deus. Você pode dizer isso para 3, 4 pessoas ao seu redor, você precisa ouvir a Deus. Obrigado, você está me ouvindo, que bênção. Vocês gostaram dessa palavra? Amém. Eu também gostei. Mas eu vou te dizer uma verdade. Deus é muito infinitamente melhor do que eu. Vai ouvi-lo. Ele tem a resposta a todos os porquês que você tem na sua vida. Amém, queridos? Aleluia.